O que é a salvação? É comum se pensar em salvação como sendo apenas o perdão dos pecados e o livramento da condenação do juízo futuro e do inferno. Todavia, a salvação é muito mais do que isto, porque é a realização, o cumprimento do propósito de Deus que Ele determinou antes mesmo da fundação do mundo, de formar para si um povo santo, exclusivamente seu, zeloso de boas obras de justiça. Povo este que Ele chamaria do meio de pecadores e que deveria, portanto, ser justificado, regenerado, renovado, santificado e glorificado. A salvação não é, portanto, apenas um ato que nos livra da ira de Deus, mas um pacote completo, tanto de declarações legais quanto de operações sobrenaturais da parte de Deus em relação aos eleitos, para conduzi-los até o cumprimento completo de tudo que Ele planejou para o povo que deu a Jesus Cristo, para que fosse livrado, lavado, purificado, santificado e aperfeiçoado por Ele. É por isso que o apóstolo Tiago se refere à justificação como sendo não apenas o ato legal declarativo de Deus, de que o crente é justo agora diante dele por causa da fé em Cristo, mas também como sendo o cumprimento daquela justiça completa, a qual o crente foi chamado por Deus a viver em Cristo. E assim Tiago diz que uma pessoa não é justificada apenas pela fé, mas também por obras que comprovem ser possuidora da verdadeira fé. E por que ele disse isto? Porque, de fato, a fé em Jesus confere ao crente que lhe seja atribuída por Deus a justiça de Cristo, ou seja, Deus declara que os seus pecados estão perdoados e que ele está livre agora da condenação futura e da escravidão ao pecado. Todavia, como vimos antes, a salvação é muito mais do que o ato declarativo da justificação, pois aquele que foi justificado na conversão também será regenerado pelo Espírito Santo para viver dali por diante em novidade de vida, ou seja, segundo a nova natureza celestial e divina que recebeu por ter crido em Cristo. Esta nova natureza deve crescer, amadurecer até a perfeita varonilidade segundo o modelo que nos foi dado, a saber, o próprio Cristo. Por isso, se afirma nas Escrituras que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, não para que sejamos salvos, mas porque já fomos salvos. O que recebemos na conversão deve crescer, aumentar, ser aperfeiçoado, num verdadeiro procedimento santo em tudo que pensamos, fazemos ou sentimos. E isto mediante a prática da palavra de Deus, a saber, de tudo que nos é ordenado na mesma, para que vivamos de fato segundo o referido propósito divino. À luz de todo este ensino bíblico, podemos ver quão perigoso é que alguém afirme que é salvo porque um dia levantou a sua mão num culto, ou então porque confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor, ou ainda porque afirme que sente que há algo dentro de si que lhe assegura que ele é salvo, quanto não dá provas, nem aos outros crentes, nem para si mesmo, pelo seu procedimento, conforme dizer de Tiago, que seja de fato possuidor da genuína fé que salva. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, diz Tiago. Ou seja, em outras palavras, o meu modo de vida, o meu procedimento comprovam que sou um genuíno crente, sem que haja, portanto, necessidade de que eu diga que sou salvo, que sou possuidor da fé, porque isto é revelado pelo meu testemunho de vida. Já você que afirma que tem fé em Cristo e que, portanto, é salvo, nega isto pelo seu modo de viver, porque não há evidência em você das obras de Deus que acompanham a verdadeira fé. A sua fé é, portanto, igual à fé dos demônios, que também creem em Cristo e não somente creem, como também tremem diante dele. É por este motivo que nosso Senhor afirma que o reino dos céus é tomado por esforço, por violência. E o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, afirma que a entrada no reino de Deus
é amplamente suprida pela nossa santificação e nossa plena diligência em buscarmos a perfeição que há em Cristo. Ele afirma ainda: este é o único modo de sabermos que somos de fato eleitos de Deus, ou seja, de confirmarmos a nossa eleição. Não nos enganemos, portanto, não nos iludamos por julgarmos ter o que não temos, ou então por vivermos de modo contrário àquele que foi determinado por Deus para os crentes, a saber, para os seus filhos. Não nos gloriemos simplesmente no fato de que um dia confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, sem nos importarmos com o modo de vida que temos tido no presente. Lembremos que é pela perseverança na santificação que se evidencia que somos de fato salvos. Daí nosso Senhor ter afirmado que somente aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Veja a salvação como uma caminhada, como algo que deve crescer diariamente, como a realização plena do plano divino, como um programa que está sendo desenvolvido na nossa vida pelo Espírito Santo, até que cheguemos a ser maduros em nossa vida espiritual, de modo que sejamos úteis para os propósitos de Deus. Lembre que salvação não é apenas uma promessa de Deus para você de que irá para o céu depois da morte, mas também o viver a vida de Cristo aqui na terra, porque o reino de Deus já está entre nós e em nós.